Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Vanucci. Com muito prazer que eu estou aqui para iniciar mais uma aula de História. Como vocês podem ver aqui ao meu redor, né? Nós vamos continuar estudando sobre nós mesmos, isto é, estudando sobre os índios brasileiros na qual nós descendemos. Né? Vou iniciar logo aqui o nosso tema, como vocês podem ver, a gente vai estudar na aula de hoje. O nosso tema global é esse, a política indigenista de Pombal, do Marquês de Pombal, né? E políticas indigenistas, tá certo? Dentro desse tema maior, né? Como sempre, embasado no livro Os Índios na História do Brasil, da historiadora Maria Regina Celestino de Almeida. E dentro desse tema maior, nós vamos estudar hoje apenas esse fragmento aqui, o Diretório dos Índios, Rupturas e Continuidades. Vamos perceber que diretório é esse, né? A introdução aqui, o Marquês de Pombal introduziu mudanças significativas na política indigenista da coroa portuguesa. Foi o primeiro passo para a política de assimilação dos índios, que iria se acentuar no decorrer do século XIX. Não vamos esquecer que a política jesuítica era de não assimilação dos índios, né, de deixar os índios isolados, né, de catequizá-los e tal, de deixá-los, digamos assim, no processo lento de aldeamento, de catequização, quase como se fosse um processo natural, a transição deles de um estado de natureza, né, para um estado de civilização. Estou falando da forma que os jesuítas pensavam, tá bom? E o Marquês de Pombal ele é um iluminista, né, no contexto do iluminismo. O seu chefe, o rei Dom José, é um déspota esclarecido, tá certo? Vai querer que ele faça mudanças para poder se manter no poder, né? Sanar as dívidas da coroa portuguesa, ele vai querer a ideia potencializar aqui a colônia, entendeu? Ganhar bastante dinheiro para que o rei pudesse se fortalecer na Europa, porque está num contexto em que as monarquias estão abaladas, digamos assim, pelas ideias, né, iluministas contra os autoritarismos, tá certo, dos reis daquele período, tá bom? Em meados do século XVIII, a valorização dos índios na condição de vassalos do rei alcançaria novas dimensões na conjuntura internacional, intensas disputas territoriais na América, né? Então a América vai ser bastante disputada nesse contexto aqui, dessa época, principalmente Espanha, né, o Brasil, Espanha, Portugal, mas também vai ter Holanda, França, né, como a gente já viu, a própria Inglaterra, tá bom? E os índios são essenciais, porque eles são originários da terra. Não há como povoar, como povoar a colônia, como povoar o Brasil, sem os povos que o conhecem, né, que já o habitam há milhares de anos. Então, isso é impossível. Então, vai haver uma disputa mesmo ali para ver quem vai conseguir ter a confiança dos índios, quem vai conseguir ter mais índios, né, ao seu lado, ao seu favor, para poder conquistar e realmente ter a posse do território. Né? Tudo vai começar a se organizar dessa forma a partir do Tratado de Madrid entre Espanha e Portugal. Né? O objetivo aqui deles era demarcar as fronteiras. Eles já tinham feito esse tratado, né? Mais ou menos do tamanho que o Brasil tem hoje, tá certo? Porém, era um território que não era dominado pelos portugueses. Certo? Era povoado, né, pelos povos nativos da terra, certo? Mas que esses povos não eram aliados dos portugueses nem dos espanhóis. Então, se eles se aliassem aos espanhóis, a terra seria dos espanhóis. Se eles se aliassem aos portugueses, né, a terra seria dos portugueses, tá certo? E por conta disso, né, houve aqui uma intensa disputa pelos índios, né, pelos povos indígenas. Os índios, obviamente, né, como qualquer ser humano, eles pensavam: qual é o melhor para nós aqui? É melhor agora ser aliado dos espanhóis ou dos portugueses, né? E dessa forma, tá certo? Junto com os seus anciãos, com os seus chefes, eles faziam as suas escolhas, né? Tudo dentro desse contexto,
dessa proposta assimilacionista, né? Porque agora a ideia não é mais que o índio seja apenas um vassalo do rei, mas que tenha sangue impuro, que seja inferiorizado. Não, a ideia é que realmente o índio se torne um vassalo como outro qualquer, com direitos, entendeu? Com deveres iguais, tá certo? Essa é a proposta aqui do Marquês de Pombal, que tinha essa visão, né, iluminista, já um pouco universalista, né, de igualar, digamos assim, de até de certa forma minar um pouco, né, os privilégios da nobreza, né, e igualar os súditos do rei quase como cidadãos. E assim ele queria transformar as aldeias em vilas. Até transformou, a gente vai ver. Né? Ele faz essa transição. As aldeias que já estavam lá há bastante tempo naquele formato, e agora ser vilas. Né? Aqui no Ceará, por exemplo, fez bastante isso, com Batuté, Calcaia, Messejana, né? E outras mais. Lá no Crato, por exemplo. E continuaram os descimentos. Isso não foi de uma vez, não foi no Brasil todo. Olha bem, na região que já era aldeia, ia ser transformada em vila. Né? A que tinha pouca gente, continuava fazendo descimento. Combinava com os chefes, ajudava os chefes indígenas, e trazia aqueles índios, né, das matas e tal, que estavam mais distantes, para manter a população daquelas aldeias. Onde não tinha aldeia, onde os índios viviam em suas tribos, tiveram, né, a ideia era fazer os aldeamentos, entendeu? Aldear os índios, depois que estiver acostumado com aquele sistema ali, transformar aquilo, né, numa vila, num povoado português. E para os que não aceitaram, obviamente, continua havendo guerras justas. Né? Mas no final a ideia era transformar aldeias em vilas. Né? Lembrando que guerra justa, né, não tem nada de justo aí, era só o termo que os portugueses usavam, uma desculpa que eles usavam para poder declarar guerra aos povos indígenas. Né? Os povos indígenas que não aceitassem essa dominação portuguesa. Né? E no final, o objetivo do Marquês de Pombal era misturar os índios aos demais portugueses. A ideia era essa. Não haver diferenciação de sangue, todo mundo e agora ia ser um súdito do rei de Portugal. Né? E dessa forma, para poder fortalecer, né, essa aliança com a coroa, tinha que fazer esse acordo com os índios. Muitos vão aceitar? Com certeza não. Vai haver fugas, vai haver rebeliões, né? Mas muitos vão perceber que naquele momento vai ser melhor fazer um acordo com a coroa, vai ser melhor ser súdito do rei. Lembrando que, sendo súdito do rei, você garante pelo menos terra. Tinha que trabalhar bastante? Tinha. É trabalho compulsório, aí você tinha terra. Fuga e rebelião, você não ia pertencer ao rei, você fugia, mas você ia viver, digamos assim, fora do projeto colonial, né, sem a proteção do rei, né, ia ser cada tribo por si, né, lutando ali por suas terras. Muitos fizeram isso é inegável, certo? E tudo isso que o Marquês fez foi com o objetivo de fortalecer o poder absoluto do rei, né? Fortalecer esse poder economicamente, certo? Porque essas aldeias se tornando vilas, né, iam viver da agricultura e do comércio. E dessa forma, iam pagar mais tributos, tá certo, à coroa portuguesa. Então, assim, o que o Marquês de Pombal faz? Cria o Diretório dos Índios, né, também chamado de Diretório Pombalino. Vamos tratar aqui como Diretório dos Índios. Tá certo? Era um conjunto de leis que, no final, não mudou muita coisa. Por exemplo, continuou tratando índios como mansos e selvagens. Né? Aliado dos portugueses é amigo, é manso. Né? O que não é aliado é aquele selvagem, aquele que é animal e por aí vai. Né? E também o trabalho compulsório, não vamos esquecer. Né? Não mudou essa situação do índio, não. Tinha terra para trabalhar? Tinha, mas era um trabalho compulsório, um trabalho contínuo. Tá certo? E a diferença era que ao invés agora de ficar sob a tutela dos jesuítas, eles iam ficar sob a tutela do diretório. Certo? O diretório era formado, né, por nobres, ou não era nem obrigado a ser nobre, né, mas era por portugueses, né, por colonos, por funcionários que o rei trazia, mandava para cá, né, para poder administrar a colônia. Inclusive, o irmão do Marquês de Pombal, ele colocou para administrar o Grão-Pará, né, que era como se fosse o Pará hoje em dia, né, mas era o Pará com a Amazônia toda. Era uma região muito complicada, né, tinha muitos conflitos. Ele colocou o irmão dele, que era um cara de confiança. Também a posse das terras, como eu falei, né, garantia a posse da terra, e os líderes continuaram sendo privilegiados. Né?
era importante fazer essa aliança com os líderes, exatamente para tentar ao máximo evitar que essas fugas e essas rebeliões, né, tanto nas aldeias, né, os ataques às aldeias, quanto aquelas tribos que, estando já lá nas aldeias, não tivessem gostando daquela situação, né, e quisessem se rebelar. Lembrando que a princípio, né, os índios eram livres, não obedeciam a seu chefe, não. Esse negócio tinha obrigação de obedecer, não. Obedecia pelo carisma do chefe. Mas depois, não, depois esse negócio vai mudar. Eles vão ser obrigados a obedecer o chefe, vão ser castigados, né? Essa relação entre eles vai mudar bastante. O projeto de assimilação portuguesa se baseava nisso aqui, ó, proibição dos costumes indígenas nas aldeias. Né? Quando o Marquês de Pombal chega, ele vai fazer isso. Com os jesuítas era diferente? Era. Né? Os jesuítas faziam uma espécie de cristianismo misturado, né, com os costumes indígenas. Eles foram espertos, fizeram pôr o cristianismo de uma vez. Né? Para poder ter a confiança dos índios, eles fizeram isso. Né? Modificaram, fizeram tal de língua geral, né? A língua tupi, tá certo? Os índios podiam falar, os índios podiam praticar alguns costumes. Agora não, agora tem que esquecer todos os costumes. Inclusive não podia mais nem falar a língua geral, tinha que falar agora português. Entendeu? O projeto mesmo era assimilar, era aprender a cultura portuguesa. Né? Assim, houve bastante incentivo à miscigenação, o que antes não era muito legal na visão portuguesa, não é? Na visão jesuítica, por exemplo, agora vai ser bastante incentivado. Eles faziam eram dar terras para quem casasse com os índios, com as índias. Né? Também não tinha tantas mulheres portuguesas, então era legal que casasse, que criasse esse povo genuinamente brasileiro, como o Marquês de Pombal queria e imaginava, não é? Um filho de um português com uma nativa, com um indígena, aquele que nascia dali ia ser um povo genuinamente da colônia, né? O povo brasileiro, certo? E também fizeram a lei das liberdades dos índios, você não podia mais escravizar o índio, obviamente que como toda lei desse período, né? Tinha as brechas, e continua havendo essa brecha da guerra justa, certo? Mas no mais ninguém podia mais escravizar os índios agora eram livres, súditos do rei. Né? E a lei de casamento. O casamento que antes era proibido, havia demais essas relações, acho que não legalizada, não é? Pela coroa portuguesa, agora passou a ser, foi incentivado. Outro dia, até falando sobre povoamento do sertão, a gente viu o caso do Serafim Guisa aqui de Mombasa, né, que a mulher dele morreu, ele casou com a índia, né, teve muitos e muitos filhos, entendeu? Era muito comum esses casamentos, né? Tanto de primeira como de segundas núpcias. Tudo isso, olha bem, não foi assim, de uma hora para outra, o cara resolveu modernizar o país, não. Foi fruto de acordo entre a metrópole e a colônia. Era uma forma de você continuar, na visão dos colonos, de continuar tendo a mão de obra indígena, certo? Controlada, porque os jesuítas não queriam, não deixavam. Né? Então, já que você não pode escravizar, vamos pelo menos explorar, mas vamos ter o controle dessa mão de obra. Então, vamos expulsar os jesuítas. E na visão do Marquês de Pombal, também os jesuítas representavam uma ameaça, porque eles tinham muito poder, dominavam muitas aldeias. Né? E eles foram expulsos, salvo engano, em 1759, pouco tempo depois que o Marquês de Pombal começou a ter essas reformas. Né? Tudo isso, como eu acabei de dizer, era para manter o trabalho compulsório dos índios. Não pode escravizar, beleza, mas vamos colocá-los para trabalhar para a gente pagando quase nada, que era o que acontecia, certo? E dessa forma eles afastaram os padres, né, para promover o desenvolvimento, como eu falei para vocês aqui, da agricultura e também do comércio. Dessa forma, né, uma parte ia ser paga em impostos e era assim que o rei iria se fortalecer economicamente, certo? Francisco Xavier de Mendonça Furtado ele afirmava o seguinte: se porão os índios de boa fé com os moradores e faremos com eles novas povoações. Quer dizer o quê? Se porão com os moradores, né? Os índios de boa fé vão casar com os moradores, né? Os índios de boa fé, né, vão casar com os moradores, farão novas povoações que encham estes sertões. O que ele acrescenta que é legal aqui, porque não pode haver outro caminho de serem povoadas senão pelos naturais do país. Realmente,
não tinha outra forma de povoar os sertões, senão pelos povos que já moravam ali há muito tempo, que já conheciam. Né? Então foi uma forma de trazer os índios, né, para o projeto colonial português. Tá bom? E assim eles criaram a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e do Maranhão. Né? Essa companhia ela tinha um objetivo principal de trazer escravos africanos. Já não podia escravizar os índios. Não podia. Você tinha o trabalho compulsório dele, mas não podia mais escravizar. A não ser aquelas exceções da Guerra Justa. Estava cada vez mais escassa. Não é? E o que eles acabaram fazendo? Vamos criar essa companhia de comércio para trazer os negros africanos, né, como escravos para o Brasil. Isso não vai dar muito certo, vai haver muitos conflitos por conta disso, né, pelo preço desses escravos, pela falta desses escravos, na expressão de mão de obra e tal, sem ter essa mão de obra, e ainda escravizando os índios, vai haver muitos conflitos em torno disso. Né? Mas foi criada a Companhia de Comércio com esse intuito, né, de fazer uma alteração, né, da mão de obra indígena para a mão de obra africana escravizada. Tá certo? No inciso, melhor dizendo, 80 do Código do Diretório dos Índios, dizia assim, ó, o objetivo é acabar com a odiosa separação entre índios e brancos. Né? Todo o código falando sempre em haver uma junção, uma mistura, uma mestiçagem, certo? Entre índios e brancos. Né? O objetivo todo é esse. O intuito, obviamente, de colonizar a terra, de se apossar da terra e desses colonos mais ricos dominarem a mão de obra e o trabalho indígena. Tá certo? E na ideia portuguesa, né, do brilhante Marquês de Pombal, era promover a civilidade, certo? Era trazer o índio, ensinar o índio os costumes portugueses. Né? Então, numa visão portuguesa, isso é civilização. Obviamente que a gente sabe que os povos indígenas, cada um vivia com suas incríveis, né, civilizações, com sua cultura incrível, tá bom? Mas na visão portuguesa, era dessa forma que ele tratava, e muitos indígenas aceitaram entrar nessa ideia de civilidade porque acabavam ganhando, né, tendo alguns privilégios, tá bom? E esse conflito vai existir, ó, entre catequese e civilidade. Né? A ideia agora não era mais só fazer a catequese, entendeu? A ideia não era só se tornar um cristão, né? Era realmente se tornar um português, né? Agir como os portugueses agiam para poder ser aceito naquela sociedade. Então, esse conflito aqui ele vai acabar existindo, né? E vai acabar prevalecendo o conceito de civilidade, tá certo? Porque o objetivo do Marquês de Pombal foi combater os jesuítas. Então, esse ensinamento, essa dominação jesuítica pela catequese vai ser deixada para trás, vai ser abandonada e vai surgir uma outra dominação indígena, né, através da ideia de civilidade, de tornar aquele indígena ali um súdito do rei, né, um português, né, digamos assim, certo? Tanto que nas aldeias que eles faziam, nas vilas, a ideia era colocar o índio no comando, aquele chefe indígena, porque eles iam obedecer, entendeu? Era uma ideia melhor. Mas, na visão preconceituosa europeia, não é? Os índios não tinham capacidade de se governarem, né? Na visão europeia preconceituosa. O que eles fizeram? Colocaram diretores. E esses diretores nada mais fizeram do que explorar cada vez mais o trabalho indígena. Então era constante as queixas, reclamações, revoltas contra esses caras. E só o que eles queriam era explorar o trabalho indígena, tá certo? Então, proibia-se a discriminação contra os índios e o fim das distinções entre eles e os moradores, mantendo-os, contudo, na condição de aldeados sujeitos ao trabalho compulsório e subordinados à tutela do diretor. Esse camarada aqui, ó. Né? A terra das aldeias, que se transformava em vilas, freguesias ou lugares, continuou também pertencendo aos índios e, em algumas regiões, passou a ser muito mais disputada. Né? Os europeus cada vez mais inventavam, por exemplo, que os indígenas estavam atacando suas terras, tudo isso no intuito de tomar aquelas aldeias que outrora, né, aquelas terras que outrora pertenciam a esses povos indígenas. Percebe-se, pois, as muitas continuidades
em relação às políticas anteriores. Continuidades essas que se faziam com a conivência dos líderes indígenas. Né? Não pode esquecer que os líderes indígenas ganhavam privilégios, né? Ganhavam muitos objetos, ganhavam muita riqueza dos portugueses, eram realmente assim, subornados, né, para poder convencer os demais a aceitar essa situação. Sem aprofundar a controvertida questão sobre a expulsão dos jesuítas, que deve também ser vista no contexto mais amplo das reformas pombalinas, importa destacar que seu afastamento provocou algumas mudanças significativas para os índios das aldeias por eles administradas. Olhe bem, ó, os aldeados perdiam, deve-se dizer, poderosos aliados nas disputas com os moradores sobre questões de terra e trabalho. Os jesuítas, com todos os defeitos que a gente coloca, não é? Eles tinham um certo apreço, né, pelos povos da terra, tá bom? Estes últimos, por sua vez, ficaram mais à vontade para se misturar com os índios e avançar sobre suas terras, pois, além de incentivados pela nova lei, estavam livres da severa vigilância dos jesuítas, sempre controlando, sempre dando ali com os excessos dos colonos, né? Que em vão haviam se esforçado para mantê-los afastados. Não teve como mantê-los tão afastados e, num certo momento, eles acabaram de vez se misturando com os índios e, no final, tomando essas terras e explorando a mão de obra desses povos nativos. Tá certo? Então, esse processo de assimilação acabou não sendo tão benéfico como a gente viu aqui para os povos nativos, tá bom? Espero ter-los ajudado a compreender um pouco mais sobre a nossa história, sobre a história dos nossos povos indígenas, na qual nós, eu e vocês, fazemos parte, na qual nós descendemos. Fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima aula.